Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate e comentário sobre política, economia e outros temas, com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Obrigado, Joaquim Jorge, por estar aqui mais uma vez connosco. Prazer. E vamos começar hoje com esta mini polémica que houve sobre aquele evento na Aula Magna, onde participou Mário Soares, Pacheco Pereira e outras personalidades. O que é que tem a dizer sobre o que se lá passou e os reflexos do que se lá passou? Eu gosto do Mário Soares. O Mário Soares, para mim, é o pai da democracia. Agora, lá por ser o pai, não pode fazer o que quer dos seus filhos, não é? Tem que ter respeito por quem está depois, não é? E, portanto, chamou a atenção de várias coisas, mas implicitamente ao incitar à violência, ele depois vem a dizer que o Papa Francisco também teme a violência. Mas o Papa Francisco disse isso de outra maneira, não é? Eu acho que o Mário Soares, depois de ver aquilo na Aula Magna, apetece-me dizer que aquilo é gente com muita idade. É preciso que o Mário Soares tem 88 anos, vai fazer no dia 7 de dezembro 89. Faz-me lembrar o Stefan Hessel, aquele que escreveu aquele livro Indignai-vos, que infelizmente faleceu, e o Gene Sharp, que são pessoas que previam esta primavera sobre como é que se deve fazer uma revolução pacífica. Eu tenho muito respeito por decanos, são pessoas já com muita idade e com muito respeito. Agora não pode fazer o que quer. Repare, ele ao fazer isto está a chamar a atenção que o António José Seguro não sabe fazer oposição. Ele no fundo, isto acaba, é uma labareda em toda a linha. E acaba, como eu já tenho dito, e também o Joaquim Jorge tem dito, isto acaba por beneficiar o governo, porque o povo português não gosta deste tipo de exageros. Sim, mas o que ele fez teve consequências. Nunca tinha visto subir a escadaria. Mas o problema da escadaria é que há tantos problemas. Para mim, subir a escadaria foi um ato simbólico. Muito pior é as mudanças económicas na China que têm influência no nosso país e nos europeus. As pessoas ainda não perceberam a globalização. Qualquer coisa que se passa ali ao lado na Alemanha tem um reflexo brutal em Portugal. As pessoas ainda não têm essa dimensão. Mas nós não temos capacidade de influência nesses assuntos, enquanto não, mas, que as pessoas mas tendem... por ricochete pagamos por isso. Mas as pessoas se os chineses não produzirem ou não comprarem, não é? Depois isso é pior para nós. Não, mas isso é uma falsa questão, porque os chineses não iam deixar de produzir e de comprar. Não, mas tudo que se passa na China, desculpe, tem influência no nosso país e principalmente nos Estados Unidos. Tem influência, mas nós não podemos fazer nada sobre isso. Mas devíamos estar atentos ao que se passa nos outros países. Mas nós temos de estar atentos ao que se passa nos outros países, mas também temos de ter uma posição sobre o que se passa cá. Repare que o nosso país até nem está muito mal e os mercados e a influência dos poderosos liquida qualquer reação de tentativa da gente se pôr em pé. Liquida porque nós, desde há 2 ou 3 décadas, que nos pusemos numa posição de subserviência em relação à União Europeia. O que eu percebo por isto do Mário Soares, tem que perceber, quando ele lá estava também entrou por aqui dentro o FMI, não era a Troika, e que nós tivemos que poupar imenso dinheiro. Sim, eu lembro-me no tempo do Mário Soares de ir à Espanha e pagar 1000 escudos, só para entrar em Espanha. Portanto. Sim, mas na altura foi uma crise que durou 18 meses e que não teve, digamos, as consequências que esta está a ter quer em termos económicos, quer em termos sociais, sim, de longo prazo. Mas eu acho que há aqui uma coisa que o Mário Soares, no fundo, está a dizer ao António José Seguro como é que se deve fazer oposição. Correto. Mas ele está errado com ter. Sim, eu acho mas é o que eu penso. E depois, é capaz o António José Seguro vai ter, ou pode ter o azar de ser líder e nunca chegar a ir a legislativas. É consequência que eu percebo disto do Partido Socialista. Sim. Depois, a sensação que tenho em Portugal é que nós parece que estamos no psiquiatra, numa depressão enorme, que não há esperança, é um pessimismo, não nos conseguimos levantar, sim, ter uma ideia, isso é dramático. Mas repare, isto foi esta corrente lançada pelo Primeiro-Ministro, essencialmente, de que não há, digamos, não há alternativa a isto e nós não sabemos, e o futuro vai ser difícil. Ainda esta semana o Primeiro-Ministro voltou a responder, a repetir isto, que vem aí mais austeridade e mais dificuldades. E naturalmente que se o líder do país, depois temos um Presidente da República que é completamente amorfo, que também não tem liderança nenhuma, nem dá não dá força, nem dá dinâmica aos portugueses. Portanto, nós estamos, na verdade, numa situação complicada. Mas o que eu noto é que o Mário Soares, ao tomar o espaço, o PS não fez uma catarse, devia ter assumido os erros que teve,
Correto. E se os tivesse assumido, estava liberto. Muito mais fácil, claro. Pois, claro, não o fez. E, portanto, parece que está no passado, o PS parece que está no passado e não tem futuro. Sim. Isso mete-me imensa confusão. Não, mas há dois... E essa coisa que falou do Pedro Passos Coelho não persuadir, não gera confiança. Não gera esperança, não gera confiança e esperança. Porque eu acho é que não há líderes atualmente em Portugal. Agora, como eu tenho dito também, o António José Seguro não tem grandes alternativas a ter uma posição bastante moderada, porque o povo português não aceita posições mais extremistas e digamos, o Mário Soares deu um tiro no pé, quer desse, digamos, desse movimento. Mas repara, os movimentos... Não, nesse aspecto teve repercussão. Foi uma ola. Subiram a bancada, entre comas, a escadaria. Sim, mas isso não tem aquela coisa do Ministério tem algum impacto. Não tem. Eu acho que não. Eu acho que não tem, porque a opinião pública, fora de um círculo muito pequeno de comentadores e pessoas mais ativistas, em Portugal não é favorável a este tipo de demasiada rispidez em relação ao governo, em relação às instituições. Derrubar um governo e um Presidente da República democraticamente eleito. Precisamente. Por uma pessoa que é democrata. Claro. E que também tem culpas no cartório de tudo que se passa atualmente. Não entendo muito bem esta posição, porque... Eu entendo. Só se se demitisse? Sim, não, o que eu acho é que o Mário Soares está, digamos, na sua perspectiva, eu estou a pensar por ele, vê exatamente isso, vê que não há esperança, não é a situação, digamos, não é a austeridade de 2013 e de 2014 que incomoda muito e tem graves efeitos sociais e no aumento da pobreza, dificuldades em aceder a cuidados médicos porque as pessoas não têm dinheiro para os medicamentos nem para deslocações, mas não é isso só, é que não há perspectivas para 2015, 2016 e 2017. E isso, para uma pessoa como o Mário Soares, para mim próprio, não é? É bastante incomodativo e eu não posso fazer grande coisa sobre isso e ele tem mais capacidade de influenciar e, portanto, também é natural que esse incómodo provoque a ansiedade de fazer alguma coisa. Agora, eu acho que é prejudicial ao Partido Socialista e é benéfico para o Governo todo este tipo de ações. Vamos ver. Mudando de tema agora, temos hoje uma notícia que já era esperada, mas que é sempre difícil de engolir, que é a questão do aumento da idade da reforma, que vai, a partir de 1 de janeiro, passa a 66 anos e depois, gradualmente, que não se percebe muito bem qual a velocidade, vai passar para 67. Não, eu sei. Não, o problema não é esse. É preciso que se explique aqui às pessoas. Há aqui uma luta terrível entre função pública e função privada, que está completamente errada. Eles têm que se interligar. E, na altura, foi uma opção de vida que as pessoas tiveram. Porque quem começava a trabalhar na função pública, no início, ganhava muito menos. E não tinha tantas regalias. Se agora tem, ninguém tinha que prever esse futuro. Portanto, tem que haver uma convergência. Eu sou a favor disso. Suave. Mas mais espaçada. Repare, é lamentável. Não há em país nenhum do mundo que um funcionário público que se poderia reformar aos 60 anos, em 2005, passe para 2013 para os 67, 66. Isto é um aumento brutal que não há memória. Em Espanha até 2022 passa de 65 para 67. Na Alemanha também. E agora, repare, passou de supetão, de repente, de 60 para 65, que era num período de 10 anos, mas foi diminuído para 7 ou 8. E agora mais 2. Isto é, valha-me Deus, tem que haver um pouco de proteção, de confiança no que se ouve e no que se diz. Claro. Portanto, isto até entronca um pouco no Luís Nobre Guedes, que ele acha que se deveria ter feito o que se fez nos países nórdicos, que se financiou muito bem a proteção, as pensões das pessoas, para dar credibilidade aos políticos, para haver um período de transição para saírem disso. E quem entra de novo tem outras regras completamente diferentes, que recebe metade, mas já está preparado para isso. E eu acho que isso era justo. Não, agora, e concordo. Repare, 67 anos, portanto, a partir, vai tudo correr para a reforma no fim, até o dia 31 de dezembro de 2013, e não é com 65 anos. Correto. Para o ano é 66, tem um aumento de 1%, cada mês, são 12%. Certo. Mas não ficamos por aqui. Até 2029, 67 anos. Quer dizer, como é que é possível nós aceitarmos isto se há políticos que se reformaram com 12 anos? Claro, porque e há aqui... Se há pessoas
que se reformaram, não sei como, com grandes benesses. Se acabarem com esse tipo de benesses, porque eu queria entroncar aqui no Ruas, como é que é possível um país de tanga, à nora, que não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro para chegar ao fim do mês, que há montes de dívidas, é possível ler-se uma notícia de hoje a dizer que um senhor que vai ser reintegrado no ativo, porque quer dizer, na política não estava no ativo público, receber 100 mil euros, isto é um ultraje, isto é um mau exemplo para o país. Claro, tem que se acabar, acabar com, as pessoas não percebem isto, os políticos têm que se acabar com todos os benefícios e subsídios. Correto. Ser político deve ser uma honra, está lá, isto sabe o que é que me faz lembrar? Está lá e ninguém é obrigado a ser político. O subsídio de reintegração faz-me rir, até parece que o homem não sabia fazer mais nada, isto é, só devia de ir para a política que tivesse um emprego. Correto. E experiência. Como diz, agora o ministro Crato não quer pôr os professores a fazerem provas. Então porquê é que não há provas para ministros e secretários de Estado? Um professor que já dá aulas há 10, 15 anos fazer provas. Agora deixa-me só dizer aqui uma coisa. Depois, continuam com as exceções. Este país é o país, este governo é o governo das exceções. Isto é, não passa para 65 anos os mineiros, pescadores, condutores de veículos pesados, pilotos, controladores aéreos, bailarinos e os professores. Correto. Os professores, a partir de determinada idade, não deviam estar com tantas turmas nem com tantos alunos. Está na OCDE, tinham uma redução de horário. Os professores vai ser uma cambada de loucos que vão ficar todos marados na cabeça. Vai-se gastar no Serviço Nacional de Saúde mais dinheiro para os manter lá do que lhes aliviar a carga horária. Certo. Como um médico, fazer uma urgência é de uma violência rara. Desculpe. Fico nervoso com isto. Não, este tema da idade da reforma é claramente uma prova de que o sistema, vamos dizer assim, económico e social que está a ser implantado, ou que foi implantado nos últimos 10, 15 anos na Europa, é um sistema errado, porque à medida, ou seja, nós temos mais tecnologia, temos mais capacidade produtiva, e isso não se está a refletir na melhoria das condições de vida das pessoas, mas está a piorar a melhoria. Como é que é possível uma sociedade admitir que a tecnologia, a ciência, o avanço do conhecimento humano, que até há 10 anos atrás servia para melhorar as condições de vida, agora serve para piorar as condições de vida? Deixa-me só dizer uma coisa que eu não falo só dos professores. Os professores deviam ter um alívio. Nós, com a idade, eu estou mais velho, faço as coisas mais lentamente, não tenho paciência, durmo pior. Isto é biologia. Isto é o biorritmo de vida. Porque ser professor é difícil. Claro, repare, eu falei hoje com um médico, veio a minha mãe ao Hospital São João, dentro de tudo normalíssimo, com marcação, sem cunhas. O que é que aconteceu? Perguntei ao médico, quantas doentes vai ver hoje? Quantos devia ver? 12. Quantos vai ver? 40. Claro. Uma fila interminável de pessoas. Portanto, há falta de médicos. Isso entronca também agora. O Tribunal Constitucional aprovou o aumento do horário de trabalho da função pública para 40 horas. Pois, mas é que o aumento... Um pouco contra a expectativa da UGT. Mas é que os privados estão todos contentes. Agora os públicos é que vão trabalhar. Errado. Os funcionários do privado já não trabalhavam 40 horas, 36,5, 37,5, 38, tinham benefício. 45, depende. Pronto, é muito não variável. interessa, mas trabalhavam porque queriam alguns. Não sei porque era necessário. Ou os comerciantes. Repare, isto por um lado seria importante era mudar o horário das 35 horas, por exemplo, num guichê da loja do cidadão ou nas finanças e ter mais gente. Porque 35 horas isso faz a disponibilidade de mais tempo e provoca corte nos rendimentos das pessoas. Trabalham mais 5 horas, não ganham mais. Sim, mas mesmo assim penso que é um ajuste preferível. Esse é um corte no salário. Sim. É sempre melhor isso. No fundo, o Belmiro tinha razão. No fundo, ao aumentar o horário, tem uma redução do salário. Do salário horário, mas o que recebe ao fim do mês é importante. Pronto. Mas eu queria levar isto mais para a questão do Tribunal Constitucional. E surge também a ideia de que o Tribunal Constitucional aprovou esta lei... Está sob pressão. Para agradar ao Governo e, portanto, agora tem mais margem de manobra para não agradar nas pensões. Nas pensões e no orçamento. Isso pode ser... Porque há aqui uma coisa, que dá-me a impressão que o interesse público está acima de tudo, mas há proteção de... Eu assinei um contrato com um horário. Se me querem mudar, têm que negociar comigo. Claro. A ver. Eu aceito se quiser. Até haver um período de transição mas também. Eu aceito se quiser. Os outros que venham é que queiram aceitar.
As pessoas têm direitos, não têm só obrigações. Parece que os funcionários públicos são os responsáveis por tudo que se gasta neste país. E é errado. Porque então, no privado, há tanta coisa que se passou errada como ao BPN, que paga o privado. E eu não digo isso. Às vezes digo isso para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer. Como há gente, tenho amigos que são, eu até me rio, pensam que a ADSE é que não se paga à parte. E têm a mania que fazem mais descontos. Alegam que o Estado não faz. Claro que faz, como uma entidade privada. Ou se o Estado não faz, devia fazer. Não, agora, os descontos são exatamente iguais aos públicos. O que infelizmente não há, aquela posição que eu defendo há 3 anos, é um pouco única, é um pouco original, exatamente o oposto, é que o Estado devia dar a oportunidade de qualquer contribuinte ter a ADSE mediante um pagamento adicional. Ou de um público deixar de ter a ADSE e ter feito um seguro privado que não o pode fazer. E eu, Joaquim Jorge, agora sou altamente penalizado. Claro. Um outro tema ainda relacionado com este é a insistência do PSD que quer um consenso com do Governo e do PSD com o Partido Socialista e depois na votação do Orçamento verificamos que nada, ou praticamente nada, que o Partido Socialista apresentou. Como é que é possível ter lata, insistir no consenso quando depois rejeita qualquer hipótese de consenso? São várias coisas que concordamos aqui, que recusou praticamente todas as sugestões, que é o pagamento do IVA às empresas, redução do IVA na restauração, aumento do subsídio social do desemprego, eu sou a favor disso, aumento de verbas para o ensino superior, uma taxa sobre os PPs e o fim da isenção do IMI para os fundos imobiliários. Nem do lado os portugueses estão de acordo. Nem do lado da Receita Fiscal se vê como o Governo está maniatado, é aquilo e aquilo. É uma versão... Portanto, é uma versão diferente do José Sócrates. É oposta. Esta é a versão... Não, mas é a mesma coisa, não há flexibilidade. Mas o José Sócrates nunca quis assumir que queria um acordo publicamente, nem insistir num acordo com o PSD ou com a oposição. E este insiste nisso, apesar de provar todos os dias que também não acho que quer. É a Troika que está a exigir isso. Pois, alguma coisa, digamos, é tão flagrante esta incongruência, esta inconsistência do Governo. Nós vivemos num pântano, numa areias movediças. Lá está. Eu acho que o país está parado. Não acha que o país está parado? Como é que as pessoas podem ter alguma confiança nos políticos quando eles claramente mentem ou dissimulam semana após semana? Ou aceitam que um fulano que está há 30 anos ou 26 numa Câmara possa ter um subsídio de reintegração num país pobre que não tem dinheiro para ir tocar um sino. Quer dizer, não temos nada. É uma vergonha. Pode-nos dar aqui, mudando aqui de tempo, pode-nos dar aqui uma resenha do que se passou no último Clube dos Pensadores com o Nobre Guedes? Obrigado pela oportunidade. Eu gostei imenso porque nem sempre quem está no ativo, quando o clube convida uma pessoa que não está no ativo, não tem tanto público, mas tem muito mais conteúdo e sumo. O Nobre Guedes chamou a atenção, não disse uma coisa publicamente, que não tinha dito a ninguém, que vai ao Congresso do CDS, portanto inflamou aquilo, e disse o que ia lá dizer, que ia ser mal recebido, não sei o quê, depois a imprensa pegou nisso, e chamou a atenção que era preciso ter outros caminhos para chegar a um fim que era salvar Portugal. E eu percebi muito bem o que ele quis dizer. Fundações acabava. Claro. Pura e simplesmente, tudo. Acabava, quer dizer, acabava a contribuição os ministérios estatal. Menos gastos. Que não é possível um fulano, até deu o exemplo dele, que era presidente da Assembleia Municipal de Cascais e queriam-lhe pôr um carro à disposição e um motorista, e que ele recusou. É bonito, não sei. Ele disse-o, portanto, confio, acredito. Sim. E depois não aceitou e que o empregado teve que ficar na Câmara os 30 dias sem fazer nada a ler o jornal. Quer dizer, o que é isto? É inadmissível. Só ir para as reuniões. Pronto, claro, não leva a mal a dizer isto, mas quando eu gosto de pessoas ricas que vão para o Governo. Ou pelo menos com autonomia financeira. Isso, porque não se tentam e não se deslumbram. Como turistas e secretários. Exatamente, quer dizer. O que é que vamos ter de novidades, Clube de Pensadores, para 2014? Vamos ter o Teixeira dos Santos. Pelo menos, confirmam-me que vinha em janeiro, o que é muito agradável para mim, porque é uma pessoa que eu sempre gostei e achei um excelente ministro, não o melhor do José Sócrates. Por acaso tenho uma opinião completamente oposta, não gosto do Teixeira dos Santos, nem como político, nem como economista, e portanto, se calhar vou, mas para contrariar. Claro, por isso é que o clube é interessante, a gente tem estas...
Mas tenho que aceitar que de interesse é capaz de Claro, ter claro. nesta Eu sei, plataforma. eu é que sabe como é que Mas eu mais também um tenho do Norte, que não é tenho- fácil ter tenho- gente do Norte. Exatamente, o Norte é difícil de mobilizar para o Norte. E ainda tenho aí mais uma pessoa, que é o Marcelo, mas vamos lá ver. Ainda está em negociações. Para terminar, futebol, temos aqui o campeonato. Temos que tirar o chapéu ao Benfica, não é? Porque teve uns dias de ouro, não é? Sim, aproximou-se do Porto e ganhou o Anderlecht, que é muito bom na casa do Anderlecht. Que em 1983 eu fui ao Estádio da Luz e o Benfica perdeu a final da Taça UEFA com o Eriksen, lembro-me. Inversamente, o Porto está com dificuldade. O Porto tem sempre uma besta negra, ou era o Estoril, agora é o Nacional. E depois também... Mas há muita contestação ao treinador, Claro, alguma o contestação. treinador, valha-me Deus. Olha, assim lembram-se do anterior que diziam o piorio do Vítor Pereira, isso é que é verdade. E achei que este jogo, mais uma vez, prova que o Porto está inseguro a ganhar. Fica ali a remoer um ou bocado. a perder. Fica um bocado indeciso. Eu não tenho hipótese, o Porto, eu acho. Só um milagre. Ir ganhar ao Atlético de Madrid, não Claro. sei. Pode. Mas teve tudo na mão porque o Zenit empatou com o Atlético de Madrid. É mau para o Porto e é mau para Portugal não termos uma equipa a ir à Liga dos Campeões. Mas não tenho a certeza se o Benfica vai. Não sei se o Benfica ganha ao que Paris é uma Saint-Germain. tradição já há tanto tempo, há tantos anos, não é? Pois, eu aconselho ao Jorge Jesus a ter calma e os benfiquistas não começarem já a construir Com castelos. E por hoje terminamos, até à próxima semana.